Conheci a famosa Santa do Pau Oco. Escute essa história aqui, menina, que é bem interessante. Serve até pra gente fazer uma pequena reflexão no final. Oi, Joy, vim contar a história de um ex-casal conhecido meu. Te acompanho já faz um tempo, espero que consiga contar essa história. Os nomes já estão alterados, nem se preocupe. Conheci a Maria no terceiro ano do ensino fundamental. Atualmente nós já somos adultas. Mas ela sempre foi vista como a mais quietinha e a mais santinha da turma. Quando estávamos no nono ano do ensino fundamental, ela conheceu um boyzinho, vou chamá-lo de Renato. Eles namoraram escondido mais ou menos uns 6 anos, porque os pais dela não aceitavam o relacionamento. Dizia que ele era um sem futuro e chamava ele de gigolô, sendo que ela nunca deu nenhum pão para ele. Eles insistiram no relacionamento escondido e foi assim que ela acabou perdendo a sua virgindade. Acredito que depois dela ter perdido a virgindade com ele, ela se sentiu liberta para ficar com quem ela quisesse. Afinal, o maior peso é de quem havia tirado, né? Já que os pais já haviam descoberto dele sendo o suposto namorado dela. Quando eles tinham um ano de relacionamento, também comecei a namorar. Atualmente, esse rapaz é o meu esposo. Na época, meu namorado trabalhava com transporte escolar e simplesmente o namorado da minha colega pegou uma grande amizade com o meu namorado. E nessa amizade, o namorado dela começou a conversar com o meu sobre a possibilidade de levá-los a um motel. E meu namorado levava. Eles fingiam que iam para a escola e iam se encontrar. Menina, que barco teu namorado tá se enfiando, hein? Olha a confusão que ele podia ter se metido. Enfim, meu namorado chegava na porta do motel, deixava eles e vinha embora. Quando era para buscar, eles ligavam, meu namorado ia buscar e deixava eles na escola novamente, todos de menor. Até que eu comecei a conversar com meu namorado e pedi para ele parar de fazer aquilo, pois os pais dela já não aceitavam o namoro. Imagine se descobrisse isso, daria uma grande confusão. E principalmente pra gente também que namorava escondido, pois meu pai também não aceitava, dizendo que atrapalharia os meus estudos. Mas enfim, o foco do assunto não é esse. O foco é na menina que simplesmente virou puta depois de perder a virgindade. Começou a pisar no Renato sem dó nem piedade. Na época, não falavam tanto sobre dependência emocional, mas hoje acredito que ele tinha essa dependência nela. Ela terminava com ele toda semana para raparigar por aí. Quando não tinha mais ninguém para pegar, ela voltava dizendo que amava ele e que seria tudo diferente. O sonho dele era assumir ela, e ela usava isso para chantagens, dizendo que se ele voltasse, ela assumiria batendo de frente com os pais. Mas no fim, só usava ele e tudo isso se transformou num ciclo vicioso. Ela sempre terminava, ia raparigar e voltava. E ele aceitava, e foi assim durante todo o relacionamento deles. Até que eu me distanciei dela e peguei amizade maior com o namorado dela, o Renato, pois eu estudava com ele e ela era de outra turma. Na época, havia mais turmas da nossa série, e isso se estendeu até o terceiro ano do ensino médio. Ela em outra turma e eu estudando com o namorado dela. Até que terminamos os estudos e ela continuou com ele. Eu ainda namorava com meu atual esposo. Ela colocou na cabeça dele que depois dos 18 ela assumiria ele e ele continuou na dependência emocional. Foi aí que eu tive uma grande discussão com ela, já que havia me aproximado muito do namorado dela. Considerava ele meu amigo e ela apenas a minha colega. Certa vez, ele quase sofre um acidente de moto porque ela fez questão de terminar com ele e no dia seguinte dizer que quase tinha ficado com outro cara que havia acabado de conhecer. Ele ficou transtornado e saiu de moto em alta velocidade pela cidade. Eu falei para ela que se algo acontecesse com ele, ela seria a culpada. E desse dia em diante encerramos a nossa amizade. Nesse tempo todo, sempre aconselhei ele a se curar, pois não era sadio essa relação conturbada por tantos anos. Mas ele não conseguia sair dela. Dizia até ter inveja dos amigos que começaram a namorar bem depois deles. E todos já estavam namorando na porta, e ela ainda enrolava ele. Dizia que os pais dela adoeciam só de pensar no nome dele. Enfim, ele decidiu dar um basta nisso. Quando ela viu que ele estava bem e se recuperando, ela decidiu voltar através de um fake para mexer novamente com os sentimentos dele. E mais uma vez eles voltaram. Sempre demonstrei apoio a ele e sempre disse que ele deveria se posicionar e dar um basta. Até minha mãe conhecia ele e dizia que ela não merecia ele, só que ele não conseguia ver. Terminamos os estudos. Após um tempo, ela entrou na faculdade. Após 3 anos, eu entrei na faculdade. E nisso, ele ainda estava na expectativa de um relacionamento com ela, pois nessa época eles estavam na tal amizade colorida. Eles ficavam, se largavam, quando queriam novamente se encontravam, se largavam e ficou nisso um tempo. Mas adivinha? O tão sonhado namoro se transformou em uma tortura, porque ela simplesmente decidiu assumir outra mulher como namorada, e ele ficou chupando o dedo. E do nada, ela já casou e foi embora da cidade. E os pais dela, que não aceitavam ele, agora foram obrigados a aceitar uma mulher como nora. Atualmente, ainda estou cursando a minha faculdade. Estou casada com o mesmo rapaz da época da escola. Ela está casada e morando em outra cidade com uma mulher. Ele conseguiu conhecer outra pessoa e aparentemente está feliz. Mas vocês acreditam que até casar
casada, ela ainda fica falando com ele, mandando nudes e dizer que sente saudades. Sinceramente, não sei o que se passa na cabeça dela, mas de santinha passou a ser uma tremenda puta. E ainda por cima, sapatão. Oh, Jesus. Cara, é muito louco isso, porque a gente fala muito sobre dependência emocional, né, hoje em dia, de mulheres em homens. Mas existem muitos casos de homens que também são dependentes na mulher, que não conseguem enxergar que ela tá fazendo ele de besta, que não conseguem enxergar que ela só tá usando e tudo. E claramente essa menina aqui fazia uma algazarra na vida dele, né? Aqui no final ela não pede opinião pra gente, nem nada. É realmente só um desabafo de uma pessoa. Mas, caramba, tomara que ele tenha realmente conseguido se recuperar, né? E assim, se ela continua ainda mandando mensagem pra ele, por que ele não bloqueia de vez, não responde, sabe? Porque ainda fica dando ali, deixando ela entrar na vida dele e tudo, sendo que agora ele já tá com outra pessoa e supostamente feliz. Mas ainda fica dando abertura pra ela. Mas é aquela coisa, né? Tem relacionamento assim que a gente não esquece. Que parece que a vida passa e você ainda continua pensando naquela pessoa. É como se aquela pessoa ainda tivesse, assim, uma pontinha na sua vida. Eu vejo muita gente falar sobre isso e acho que é muito real nesse caso, né? Que já faz anos e ainda continua nesse lenga-lenga. Mas, enfim, é muito importante a gente aprender a identificar esses casos, né? Porque às vezes a pessoa não consegue sair por conta própria e realmente precisa de ajuda para sair de uma relação como essa. Enfim, eu espero que realmente ele possa cortar ela 100% de vez da vida dele para que ele possa aí sim viver bem e feliz.